Bom dia. Depois da música, depois das crianças e da prece do seu Anésio, eu acho que os nossos corações estão um pouco mais abertos, a nossa mente está um pouco mais expandida para a gente receber as bênçãos que a espiritualidade, que Jesus está sempre nos enviando. Quando eu escutei a prece e quando eu vi a apresentação das crianças, eu falei assim, eu não preciso mais falar nada. Mas eu vou falar, porque a gente está aqui para isso, e vocês vão perceber por que eu tive essa impressão. Antes de passar para o tema, eu queria fazer algumas considerações sobre o que o seu Anésio falou a meu respeito. As pessoas têm sempre uma tendência de enxergar no outro aquilo que tem dentro de si. Como o seu Anésio é muito bom, é uma pessoa boa, ele vê coisas boas nos outros. Ele acha que eu tenho determinadas características, determinadas qualidades. Eu acho que eu não tenho. Vê que gozado, né? Ele acha que eu tenho, eu acho que eu não tenho, a minha esposa tem certeza que eu não tenho. E não porque ela seja má, é porque ela convive comigo. E as crianças falaram aqui do relacionamento. E nós vamos abordar alguns temas também, tá? Eu cheguei aqui hoje com o livro A Bíblia Sagrada. E o pessoal falou assim, nossa, hoje você vai falar. É um livro. Mas é que ela traz uma tradução um pouco diferente do Evangelho segundo o Espiritismo. Na última vez que eu estive aqui conversando com vocês, eu disse que há alguns temas, alguns assuntos dentro do Espiritismo que são um pouco mais difundidos, um pouco mais trabalhados e apresentados pelas pessoas. Então aparecem nos jornais, aparecem nas palestras, aparecem nos meios de comunicação. Falamos na última vez sobre caridade. Praticar a caridade é uma coisa que o Espiritismo nos propõe e nos incentiva a fazer. E o lema, o resumo para o Espiritismo de caridade é: fora da caridade não há salvação. Um outro tema muito falado também, muito em moda hoje em dia, é a questão do planeta Terra ser um mundo de... Maravilha, o pessoal está estudando. E por a gente estar passando por um momento de transição planetária, esse assunto chama a atenção da gente, aguça a nossa curiosidade. Então, ele é muito falado hoje em dia. Sobre essa transição planetária, que o planeta Terra vai passar de um mundo de provas de expiação para um mundo de regeneração, muita gente pergunta quando que isso vai ocorrer. E muita gente define uma data. No ano de 2026 vai acontecer a mudança. Na verdade, gente, essa transição, essa mudança de categoria de um plano para outro, já começou com a vinda de Jesus, há 2000 anos. Ele veio trazer uma mensagem de amor e de perdão, coisa que não se falava na época. E nós estamos vivenciando nesses 2000 anos essa mudança de pensamento. Não vamos falar sobre isso hoje também, fica só essa ressalva a respeito do assunto. O terceiro assunto que eu digo que é muito comentado, e vocês já devem ter ouvido isso, e mais uma vez nós vamos falar sobre ele hoje, é o tema daquilo que o Espiritismo nos propõe a fazer. Ele quer que a gente faça uma reforma íntima, uma mudança interior. E o tema, tanto a caridade como a reforma íntima, ela pode ser abordada de muitas formas dentro do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que aborda a vida. Então, os assuntos podem ser enfocados de formas diferentes. E a gente vai apresentar uma forma de a gente entender o que é reforma íntima. O tema que eu escolhi está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o título do capítulo é Buscai e Achareis. Para que a gente possa falar desse tema, eu tenho que voltar ao Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, e na sua terceira parte, terceiro livro do Livro dos Espíritos, fala das leis morais.
Eu gostaria de lembrar vocês de 3 leis que são determinadas pela divindade, o pessoal chama de constituição divina. Lá são apresentadas 10 leis, vou falar apenas de 3 rapidamente. Primeira, a lei de evolução. Deus nos criou simples para que a gente possa, através das nossas experiências, das nossas vivências, ir adquirindo conhecimento e sabedoria para poder atingir a perfeição relativa, chegarmos mais próximos de Deus. Segunda lei, as meninas falaram aqui, lei de sociedade. É uma lei que a gente viva em relacionamento com todas as pessoas. Ninguém consegue viver sozinho. Então, é uma lei para os espíritos que a gente viva junto com os outros. E a outra lei que está no grupamento das leis divinas é a lei do trabalho. O trabalho é uma bênção. E a gente vai abordar um pouco dessas 3 leis a hora que a gente entrar no assunto propriamente dito da nossa conversa de hoje. Buscai e achareis, capítulo 25. Essa frase, essa sentença, ela está no Evangelho e ela vem acompanhada de outras 2. Na verdade, são 3 sentenças. A primeira delas é pedi e obtereis. A segunda, buscai e achareis. E a terceira, batei a porta e ela se abrirá. Onde que está essa passagem no Evangelho de Jesus? Jesus começou o seu trabalho missionário aos 30 anos de idade. Isso que está registrado nos Evangelhos, que são o registro que se usa para se falar de Jesus. São o que nós temos para consultar. O primeiro milagre de Jesus, todo mundo lembra, foi a transformação da água em vinho numa festa de casamento. A partir daí, Jesus começou o seu trabalho de divulgação da sua doutrina. Nos Evangelhos aparecem 3 sermões de Jesus. O mais famoso deles, Sermão da Montanha. É um trecho longo. No Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha está dividido em 3 partes. São 3 capítulos, por sinal, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. A primeira parte, Jesus se dirige aos pobres, aos doentes, aos desvalidos, aos sofredores. E apresenta as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça. É uma mensagem de alento, de esperança para aquelas pessoas que estavam sofrendo. A segunda parte do Sermão do Monte, Jesus se dirige aos ricos e aos poderosos. E ele fala da transitoriedade do poder, da transitoriedade da riqueza, que é uma coisa efêmera, passageira. Fala do uso dos recursos, dirigindo-se às pessoas que tinham o poder. E a terceira parte do Sermão do Monte, Jesus dirige a sua palavra para aquelas pessoas que estão envolvidas com a religião, tem mais um aspecto moral. E está aí, essas 3 frases que eu citei estão nessa parte do Sermão da Montanha, quando Jesus se dirige a quem quer se envolver com religião, com a moral. Então tem várias dicas nessa parte do sermão sobre moralidade. Antes de falar essa frase, Jesus conta uma parábola. Talvez vocês conheçam. Um homem bateu a porta do seu vizinho de madrugada, pedindo pães, porque ele havia recebido uma visita inesperada e não tinha pães para servir para a visita. Então, de madrugada, ele bate a porta. A pessoa que recebeu o pedido dos pães, ele pode recusar, por ser de madrugada e está sendo incomodado. Mas pela insistência do vizinho que foi bater a sua porta, ou mesmo para atender o vizinho, ele vai fornecer os pães. E aí Jesus complementa: em verdade vos digo, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. Qual de vocês
vendo o filho pedir um pão, dará uma pedra. Qual de vocês que o filho pede e vai dar uma serpente? Pois até vós que sois maus, dão coisas boas aos seus filhos, imaginem o Pai que está nos céus, com muito mais propriedade, não vai dar coisas boas para a gente. Então Jesus menciona, ele é taxativo na sua afirmativa: pedi e obtereis. Então nós vamos analisar essas 3 frases de acordo com aquelas leis que nós citamos no início. Vamos analisar do ponto de vista evolutivo. Pedi e obtereis. Muita gente não tem a coragem de pedir. Fica presa no orgulho, achando que consegue dominar tudo, que consegue controlar tudo e não faz o pedido. Eu tenho certeza que vocês têm amigos que, quando vocês falam que vão ao centro, a pessoa fala assim, ó, reza para mim lá. Ela não quer nem quer vir ao centro e nem quer rezar. Ela terceiriza a ação do pedido dela. E como que a gente encara essa questão do pedir e obtereis nessa fala de Jesus? Do ponto de vista evolutivo, elas estão na sequência correta. No estágio evolutivo que nós estamos, é muito mais fácil a gente fazer pedidos. E como que a gente pede? E, principalmente, o que a gente pede? O Espiritismo tem essa característica, viu, gente? De fazer a gente refletir, de fazer a gente pensar. De receber uma informação e o que a gente faz com essa informação. Então, como que eu peço? Kardec separou um capítulo específico para a questão do pedir e obtereis. É um outro capítulo, onde ele trata especificamente da oração, da prece. Não é o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos analisar essa questão do pedir e obtereis da maneira corriqueira, do dia a dia. O seu Anédio falou que estava conversando com Deus aqui. E ele conversou com Deus naquela prece que ele fez. Como que a gente pede? Muitas vezes a gente reclama. Minha vida está muito ruim. As pessoas não me compreendem. E a gente não sabe como pedir para resolver um problema. Lembrando que o que as crianças nos lembraram aqui hoje. A maioria dos nossos problemas refere-se a relacionamentos com pessoas. Por isso que nós temos que entender o que significa a lei de sociedade. E quando a gente pede, o que a gente pede? Será que nós não estamos negociando com a divindade? Será que nós não estamos falando, eu quero isso porque eu já vim ao centro? Eu fui lá no centro, já fiz a minha parte, eu já rezei. Eu tinha uma amiga que falava assim, ela participava dos trabalhos, e ela falava assim, bom, eu já fui no centro, já participei da reunião mediúnica, agora eu posso pecar. Então ela fazia ela achava que ela tinha dado alguma coisa dela, e ela poderia agora aproveitar aquilo que ela tinha dado, ela fazia uma troca. E muita gente pensa dessa forma. Eu vou fazer o bem para poder receber alguma coisa. Eu vou fazer uma atitude dentro do centro, porque eu preciso receber alguma coisa. Isso precisa ser analisado. Eu comparo o pedir e obtereis, para fazer essa analogia da nossa jornada evolutiva, com um bebê recém-nascido. Estou vendo pessoas grávidas, pessoas com crianças na plateia. O bebê, quando ele tem fome, o que ele faz? Ele chora. Se ele sente uma dor, ele também chora. É a maneira que ele tem para expressar uma dor que ele está sentindo, uma falta que ele está sentindo. Quando ele chora, o que os pais fazem? Patrícia, se prepara, viu? Suas noites vão mudar um pouco. Ele vai chorar de madrugada, você vai levantar, o Vinícius vai continuar dormindo, e você vai dar alguma coisa para ele. E o que você vai dar? Você vai dar o leite, que é a nutrição que ele precisa. Você não vai dar água, você não vai dar Coca-Cola, porque muitos pais adoram ver os filhinhos tomando Coca-Cola, né?
Coca-Cola não é nutrição. Você vai dar o quê? O que ele precisa. Ele está pedindo da maneira que ele sabe pedir, da maneira que ele tem para pedir. E o pai e a mãe, e aí o Vinícius entra, viu? O pai também vai dar alguma coisa para o bebê, para atender o que ele precisa. Se nós, nesse estágio que nós estamos, conseguimos dar para os nossos filhos a nutrição que ele precisa, quanto mais o pai que está nos céus. Mas a criança cresce, vira uma criança, vira um adolescente, e ele tem os seus desejos, ele tem as suas vontades, ele começa a se relacionar com os coleguinhas e passa a ter vontades que nem sempre a gente pode proporcionar às crianças. Mas eles querem um celular, eles querem uma roupa diferente, e a gente tem que analisar se o que está sendo fornecido para aquele jovem é interessante para ele ou não, é necessário para ele ou não. Porque muitas vezes os pais atendem os caprichos dos filhos, não aquilo que ele necessita. Muitas vezes os pais se sacrificam, fazem dívidas para atender o desejo dos filhos. Na minha família tem uma história muito interessante. Tem um primo da minha mãe que ele tinha 3 filhos. Esse primo nosso era militar. E dos 3 filhos, o do meio era o homem, era o único homem. E quando ele completou 18 anos, deu uma festa para comemorar os 18 anos dele. Convidou minha mãe, convidou meus irmãos, eu não fui, mas meus irmãos foram. E o menino queria uma moto, uma motocicleta. O pai não queria dar, mas a mãe conseguiu convencer o meu primo a dar a moto para o rapaz. E no dia do aniversário deu a moto, porque os amiguinhos tinham motos, e os amigos chegaram para a festa comemorar, e os 3 saíram de moto. 20 minutos depois de terem saído, 2 voltaram para avisar que o filho do meu primo havia batido a moto e havia falecido. Então vocês imaginem como é que foi essa festa. Criou até uma briga entre o casal, porque o pai não queria dar, mas a mãe insistiu. A mãe sempre convence o marido, né? É estranho isso, a mulher sempre convence o marido naquilo que ela quer. E como ela havia convencido o marido, criou até uma briga entre os dois, uma rusga entre os dois. Mas foi para atender o capricho do menino. Se ele tivesse dado um carro usado, talvez fosse melhor. Se ele tivesse dado uma outra coisa, ele precisava da moto? Não. Ele vivia bem sem a moto, conseguia se locomover, conseguia se movimentar, mas para atender o capricho, o desejo infantil do menino, aconteceu essa tragédia. E quantos de nós não faz um pedido para a divindade que às vezes é um capricho a ser atendido, às vezes é uma paixão que está batendo mais em nós, e essa análise nós temos que fazer. Então o pedido tem que ser analisado, o que pedir. A gente tem que lembrar que nós estamos sempre imersos numa atmosfera fluídica, né? Há vários nomes para designar essa vibração que vem do alto para a gente. A gente está sempre em contato com a espiritualidade. Eu gosto de chamar chuva de bênçãos. Muita gente chama de vibração fluídica, muita gente chama de emanação eletromagnética, muita gente chama de outros nomes científicos. Eu gosto de chuva de bênçãos porque é uma forma mais amorosa de mostrar como a espiritualidade está nos acompanhando. E muitas vezes, a gente recebendo essa chuva de bênçãos constante que nós recebemos, a gente abre um guarda-chuva. A gente cria um escudo e não se envolve, não se deixa envolver por essa emanação fluídica, por essa chuva de bênçãos. Quando a gente faz esse pedido, que muita gente entende que é uma fraqueza, porque é uma maneira de você mostrar que está acontecendo algum problema com você, e você não quer revelar esse problema, você não quer mostrar que você é fraco ou que você falhou, então você não tem coragem de pedir. Mas quando você pede com sinceridade, quando você pede com humildade, a espiritualidade te abraça. Jesus pega a gente no colo, e quando você está pedindo,
você está mostrando que você tem confiança na providência divina. É a demonstração de que você acredita em Deus, de que você entende que Ele é a inteligência suprema, que Ele é a providência divina e vai sempre nos ajudar. Muito bem, essa é a ideia que fica do pedir e obtereis. Veja que Jesus não coloca nenhuma condicionante nessa frase. Se você pedir, você vai obter. O quê? O que você precisa, nem sempre aquilo que você quer. Tá? Analisando a nossa jornada evolutiva com essas 3 frases, saímos do pedir e obtereis e vamos para o buscar e achareis. Parece a mesma coisa, né? Se eu peço, eu ganho. Se eu busco, eu acho. A princípio parece. Mas ela tem uma característica muito diferente da primeira. Enquanto o pedir está numa posição de mão estendida, de súplica, o buscar tem uma ação da pessoa, tem uma iniciativa. É muito bom ver a casa cheia. Todos vocês tomaram a iniciativa de sair do conforto dos seus lares e virem aqui para o centro. Buscar alguma coisa. E mais uma vez a gente fala da reflexão e da análise que o Espiritismo nos oferece. O que eu vim buscar? O que eu pretendo achar vindo ao centro espírita? Jesus estava iniciando o seu trabalho missionário e dirigiu-se a João Batista, seu primo. João Batista era o precursor de Jesus. E ele tinha seus discípulos também, tinha seus seguidores. A gente tem uma mania grande de seguir pessoas, né? A gente vê a internet aí cheia de seguidores, de youtubers, né? E a gente tem uma mania de seguir. João Batista tinha os seus discípulos também. Quando Jesus chegou perto dele, ele fala a famosa frase: eis aí o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, do qual eu não sou digno de amarrar suas sandálias. E João Batista vira-se para os seus discípulos, para os seus seguidores e fala: esse homem vocês podem seguir. A conversa continua e, ao final, Jesus se retira daquele grupo, se afasta. Quando ele começa a se afastar, ele percebe que dois seguidores de João Batista vão atrás dele. Ele vira para os dois e faz a famosa pergunta: o que buscais? O que vocês estão querendo vindo atrás de mim? O que vocês estão procurando? O que vocês pretendem encontrar? Um deles responde, que é André, irmão de Simão Pedro, responde: Senhor, queremos saber onde você mora, porque queremos estar junto com o Senhor. E Jesus acolhe aqueles dois discípulos que seriam seus apóstolos durante todo o seu trabalho. Emmanuel analisa muito bem essa frase e ele pergunta também o que nós estamos buscando. E ele fala que Jesus, ainda hoje, está em todo o templo religioso do mundo, perguntando a quem entra naquela porta: o que você está buscando? O que você está querendo? E a gente tem que analisar isso. O que eu estou procurando? O que eu estou buscando? E Emmanuel ressalta que a aquisição de valores religiosos no nosso estágio evolutivo é a mais importante busca que nós fazemos. Muita gente fica buscando coisas não espirituais. E ele ressalta que nós temos que ir atrás daquilo que é importante, daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, que são os valores espirituais. Não à toa, nesse capítulo 25, existem 2 passagens famosas também do Evangelho. Uma delas é: olhai as aves do céu, elas não plantam e não colhem, no entanto, a divindade não deixa de providenciar comida para eles nenhum dia. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, no entanto, nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como um
desses lírios do campo. Olha a analogia. Lírio do campo, uma flor simples, bonita. E Jesus fala que nem Salomão, em toda a sua grandeza, com toda a sua opulência, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Não tem importância a roupa do Salomão, e muito menos a nossa. Não tem importância o estoque exagerado de comida, porque Deus vai nos prover do que a gente necessita e precisa. Então, essas duas passagens muito interessantes estão nesse capítulo, para mostrar para a gente o que a gente tem que buscar. Uma outra passagem, que também está nesse capítulo, o título é: Não vos afadigueis pelo ouro. Juntai os tesouros do céu e não os da terra. Porque os tesouros do céu, eles não são corridos pelas traças, nem pela ferrugem. E é com essa, entre aspas, moeda que nós vamos chegar no outro plano. Com esse tesouro que nós estamos buscando agora. Então, a mensagem é essa. O que buscar? Os tesouros do céu. Muitas vezes a gente pede paciência. Nos problemas de relacionamento, a gente encontra parentes problemáticos. É uma coisa que vai ser recorrente nas palestras aqui. A hora que fala de problema, todo mundo cita duas pessoas da família. Quem são? Vamos ver qual ordem que é melhor, a sogra ou o cunhado, né? Mas temos outros parentes problemáticos, às vezes um irmão, às vezes relacionamento com os próprios pais. Todos são originados ou de vidas passadas ou da manifestação do nosso orgulho. Mas o importante é saber que existe um problema de relacionamento. No trabalho também, eu sempre gosto de citar o trabalho, porque a gente nunca encontra pessoas amáveis no trabalho. São chefes exigentes, às vezes ríspidos, são colegas de trabalho que não dão a sua parte na contribuição do trabalho, às vezes são incapazes, e a gente critica aqueles colegas de trabalho. E o que a gente pede para resolver esses problemas de relacionamento? A gente pede paciência. E vem ao centro e fala assim: seu Onésio, por favor, me dá um vidro de paciência. Hoje eu preciso de 1 litro, porque a coisa está feia. E o seu Onésio vai lá no armário e dá 1 litro de paciência? Às vezes chega para a dona Isaura e fala assim: eu preciso de fé, eu estou em dúvida nas minhas crenças, nas minhas convicções. Por favor, me arruma, dona Isaura, um vidrinho de fé. E ela fala assim: é aquele vidrinho verde que está lá no armário. Gente, eu estou brincando, mas não é isso. Como que a gente adquire a paciência? Como a gente adquire essas virtudes? Não vai estar no armário em nenhuma igreja da terra. Essa aquisição depende da gente. Essa aquisição, ela tem que partir de dentro da gente. Eu atuava num centro espírita de uma cidade pequena, e nós tínhamos um trabalho de atendimento fraterno muito bom. Em cidade pequena a gente conhece a maioria das pessoas. E um belo dia, era um sábado de manhã, chega um senhor que a gente até se assustou. Ele tinha fama na cidade de falar muito palavrão. De 5 palavras que ele falava, 4 ele xingava. E foi surpresa para a gente ele chegar lá. E ele chegou e falou assim: eu vim aqui porque o pessoal está reclamando que eu xingo muito e eu quero diminuir o meu xingamento. E a gente falou para ele: olha, a gente pode te ajudar, mas essa solução tem que ser tua. Não, vocês têm que dar um jeito aí, me dá alguma coisa, porque eu quero parar de xingar. Falou: o que nós podemos fazer para você? Nós vamos colocar o seu nome num livro e nós vamos rezar por você. Isso nós podemos fazer. Se você quiser, leve esse vidro de água fluida. Água fluida? Ele não sabia o que era. Falou: é como se fosse água benta. Ela está benzida aqui e você pode levar e tomar. Mas é só isso que vocês podem fazer por mim? É o que nós podemos fazer. Vamos fazer isso e vamos ver o que acontece. Ele foi embora um tanto desapontado. 20 dias depois ele retorna. E já chegou xingando.
eu vim aqui fazer uma reclamação. Né? Por que você está reclamando? Né? Ele falou, porque nesses 20 dias, depois que eu vim aqui, vocês falaram que iam rezar para mim, vocês falaram que iam me ajudar, e nesses 20 dias, o que me apareceu de situação desagradável, para que eu xingasse, eu xinguei mais do que eu xingava antes. Então esse trabalho de vocês não funcionou. Nós perguntamos, nesses 20 dias, você veio ao centro? Você escutou uma palestra? Você leu algum livro? Não, não li. Você rezou? Não. Você tomou a água fluida? Ele parou e falou, não. Falou, isso é que acontece, meu amigo. Quando você faz um pedido, e nós estamos vendo que você está interessado, está realmente querendo parar de xingar, o que acontece? A espiritualidade proporciona situações para que a gente pratique aquilo que você está pedindo, para que você exercite aquilo que você está querendo mudar. Porque a palestra ajuda, o estudo no centro também auxilia muito, os livros nos ajudam, mas o que vai sedimentar, o que vai realmente fazer a mudança na gente e a aquisição desses valores é a prática, é o exercício da paciência. Eu peço tolerância para aguentar as adversidades da vida. Vão surgir várias situações para nós, para que a gente exercite e coloque em prática essa tolerância. Ela não vai estar no armário do centro espírita, nem da igreja, nem do templo. Ela está dentro de nós, é uma atitude que nós queremos fazer e depende da gente essa mudança. Vocês devem conhecer a história do fumante, que fala que é fácil parar de fumar, porque ele já parou 8 vezes, né? Eu tenho um cunhado assim, ele brinca com isso, ele fala, parar de fumar é fácil, eu já parei 8 vezes, até o dia que ele teve um infarto. E o médico chegou para ele e falou assim, você está recebendo uma moratória, porque já era para você ter ido embora. Então, pense bem o que você vai fazer, se você realmente quer parar de fumar. A partir do infarto, ele não fumou mais. Ele recebeu uma resposta um pouco mais forte da divindade. E ele diz que ele ainda tem vontade de fumar. E quando a gente fala em persistência, quando a gente fala em prática, Emmanuel nos dá uma mensagem muito interessante. O título da mensagem está no Livro da Esperança, um livrinho pequeno de Chico Xavier, e o título da mensagem é Campeonatos. E Emmanuel fala que na Terra há muitas disputas, há muitos torneios, tanto no campo esportivo, no campo literário, no campo artístico, muitos concursos públicos, vestibular, são competições que a gente tem que passar, que a gente tem que superar. E, normalmente, quem é que vence os campeonatos? Quem é que vence os torneios? São as pessoas, primeiro, que estudam bastante, que buscam saber como competir, como executar aquela tarefa e persistem na atividade. Consultam pessoas experientes para se informar melhor se aquilo que ele está fazendo é correto, porque ele tem um objetivo, que é passar no concurso, que é vencer o campeonato. Se na Terra é assim, o campeão sempre é aquele que se esforça mais, é aquele que estuda mais, que trabalha mais, com o espírito também não é diferente. Para a gente ganhar esse torneiozinho de aquisição de virtudes, que nós estamos querendo, que nós estamos pedindo, a gente tem que se esforçar. A gente tem que saber que vamos enfrentar situações de relacionamento. E se a nossa metodologia, se a nossa maneira de enxergar o problema não está dando resultado, nós temos que mudar. Porque o nosso chefe não vai mudar. O nosso cunhado e a nossa sogra não vão mudar. Quem que é que tem que mudar? Somos nós. Enxergar a maneira de ver esses problemas, esses relacionamentos. Tem muito expositor que fala assim, acerta o seu problema com a sogra, com o cunhado nessa, porque senão eles vão voltar.
E se eles voltarem, como que a gente vai encarar essas pessoas, esses espíritos que hoje são um problema, mas que no futuro podem ser parentes nossos, né? Então, essa é a busca, essa é a persistência. Ganha aquele que for mais persistente. E o que buscar? Lembrem-se sempre das duas passagens do capítulo 25. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. E não correi, não se cansem para buscar ouro. Buscai os tesouros do céu, os valores religiosos que Emmanuel cita na sua passagem. Aí vem a questão da terceira fase, da terceira sentença da trilogia que Jesus nos dá nessa passagem evangélica. A primeira, pedi e obtereis. A segunda, buscai e achareis. E a terceira, batei a porta e ela se abrirá. Muitas vezes a gente fica se perguntando, que porta é essa, né? Jesus é muito claro, no Evangelho de João, ele define. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Emmanuel faz uma analogia também com essa questão do bom pastor e das ovelhas. Nós, ovelhas, estamos num pasto sendo cuidadas pelo bom pastor. Se a gente for analisar hoje, esse pasto que as ovelhas estão usufruindo, são as dicas, são as regras, são as orientações que a gente recebe para que a gente possa andar sempre no bom caminho. Estando seguindo essas regras, seguindo essas leis, a gente não vai ter problema. A gente vai estar dentro da linha. O que acontece nesse rebanho de ovelhas? Muitas vezes a gente sofre ataques de lobos, de feras, e muitas ovelhas se perdem, se deixam levar. Acontece muito isso com a gente. Muitas vezes na nossa vida a gente sofre uma decepção, uma frustração, uma contrariedade, um problema. E como que a gente reage a isso? Mas muitas vezes, mesmo estando dentro do pasto e cuidados pelo bom pastor, a gente se encanta com o pasto vizinho. A gente se deixa levar pela paixão, pelo capricho, por um desejo mais inferior. A gente se deixa levar por uma tentação. E a gente sai daquele pasto bom e vai procurar o pasto do vizinho. Muitas vezes, isso é fruto das nossas tendências, das paixões que nós temos ainda guardadas dentro de nós, e é sobre elas que nós temos que trabalhar, é com elas que nós temos que lidar, para que a gente se desprenda daquilo que a gente adquiriu no passado. Um passado que nós sabemos, em outras encarnações, em outras vidas, nós estivemos envolvidos com guerras, com mortes, com assassinatos, com traições, e trazemos algumas tendências conosco das vidas passadas. São essas tendências que nós temos que lidar e nós temos que tratar. Daí a ligação da reforma íntima com o buscai e achareis. O que eu busco? Essa busca não está no outro, não está fora. Essa busca está dentro da gente. Essa busca tem que mostrar o que está precisando mudar dentro de mim. E também o que está precisando fortalecer dentro de mim. Porque nós temos coisas boas. Nós temos muitas coisas boas. Mas nós temos algumas coisas que precisam ser ajustadas também. E é isso que a reforma íntima pede. Esse ajuste das nossas más tendências. E persistir, ser resiliente, ser persistente na nossa busca por essas mudanças. Há uma história no Espiritismo, talvez vocês já tenham escutado. Se eu for repetitivo, vocês me desculpem. Havia um homem, há muito tempo atrás, que ele era muito rico. Mas, mesmo sendo rico, ele era muito bondoso. E ele usava da riqueza que ele tinha, dos recursos que ele tinha, para ajudar as pessoas. Comprava remédios, ajudava na construção das casas, ajudava no transporte das pessoas. Ou seja, ele era uma pessoa que todo mundo gostava.
fazia o bem com o dinheiro próprio. Quando ele morreu, uma multidão foi ao seu velório. E chegando na espiritualidade, ele foi recebido por um anjo. E ele chegou lá iluminado. E o anjo disse: pelo seu trabalho, você está iluminado. E o homem disse assim: eu queria passar aquela porta. Havia uma porta no local onde eles estavam, e ele queria atravessar aquela porta. O anjo falou: talvez seja possível, vamos ver se você consegue atravessar essa porta. Para atravessar essa porta, você precisa subir nessa balança. Se essa balança indicar que você tem atribuições, tem currículo, tem ações, a porta vai se abrir e você vai poder passar. Senão, não. Tranquilo, fiz muita coisa boa nessa vida. Subiu na balança e a porta não se abriu. Ele estranhou: como? Eu fiz tanta coisa boa. Falou: alguma coisa ainda está faltando. Mas você vai receber um título. Você vai receber o título de benfeitor. Mas eu quero passar na porta. Então você vai ter que voltar de novo. Não, eu volto. Pode arrumar uma encarnação aí que eu volto. E arrumaram uma encarnação para ele e ele voltou como político. E como político, ele fez um trabalho muito bom. Ele exerceu realmente aquilo que a política deveria servir para todo mundo. Um trabalho social e de benefício para toda a população. Ele não ficou rico, mas onde havia necessidade de uma ponte, ele corria atrás de recursos para construir a ponte. Onde ele via necessidade de uma escola, ele brigava para conseguir a escola para a cidade. A região que estava precisando no hospital, ele brigava, corria atrás de recursos e conseguia o hospital. E o povo gostava do trabalho dele, não ficou rico, e no dia que ele faleceu, uma multidão foi ao enterro do político. Ele voltou para a espiritualidade. Chegou lá, o mesmo anjo o recebeu e disse: nossa, você está mais iluminado. Ele falou: acho que agora eu passo na porta. Pode ser, vamos lá na balança para ver se você consegue passar na porta. Subiu na balança, a porta não se abriu. Ele falou: não é possível, eu só fiz o bem, eu só ajudei, eu só fiz coisa para os outros. Mas a balança é divina, ela não se engana. Eu não sei mais o que eu faço. Falaram: podemos arrumar uma outra encarnação para você. E arrumaram uma outra encarnação. Falou: tá bom, arruma uma encarnação para mim que eu vou. Mas olha, agora eu quero nascer pobre. E ele voltou para a Terra em mais uma encarnação pobre. Nasceu no interior, numa região rural, aprendeu alguns ofícios e ajudava seus vizinhos a fazer a cerca, ajudava o padre da paróquia nas festas, consertava coisas nas casas dos outros, fazia remédios na sua horta, no seu quintal, para fornecer remédios caseiros para os outros. E de uma maneira simples ele ajudava todo mundo, porque era da característica dele, desde a época que ele era rico. Ninguém dava atenção para ele. Muitos achavam que ele era um bobo e ajudar demais as pessoas. Muitos escarneciam, tiravam sarro por ele ser bom demais. Quando ele faleceu, tinha pouca gente no seu velório. E ele voltou para a espiritualidade, o mesmo anjo o recebeu e falou assim: você aqui de novo, você está um pouco mais iluminado. Vamos lá no portal. Ela falou: não, eu não quero ir no portal agora não. Agora, se eu não passei nas outras duas, agora mesmo que a balança não vai pesar. Mas vamos lá, vamos ver se passa, o anjo falou para ele. E ele foi. Quando ele encarnou como político, eu esqueci de falar, ele recebeu um título também. Na primeira encarnação, ele era o benfeitor. Na segunda, como político, ele recebeu o título de provedor. Não passou na porta, mas recebeu um título. E agora que ele estava desencarnado como uma pessoa simples, ele subiu a balança. No momento que ele pôs o pé na balança, a porta se abriu. E uma luz muito grande veio do portal e ele percebeu a presença de muitos espíritos muito mais iluminados do que ele. E o anjo disse assim para ele: a porta se abriu e você não vai ter mais os títulos que você recebeu antes. Você vai receber um outro título agora. Ele falou: que título eu vou receber? Você vai receber o título
de servo. Porque grande aos olhos de Deus é aquele que serve. Por isso que eu falei da lei do trabalho no início. Ele teve muito mais mérito quando ele pôs a mão na massa. Quando ele se dedicou a ajudar ele diretamente. E não usando a riqueza que ele tinha, não usando os recursos da política que ele podia obter. Ele atuou diretamente. Então, quando a porta vai se abrir para a gente, e que porta é essa eu já falei. Jesus disse, eu sou a porta. Quando que essa porta vai se abrir para a gente? Quando a gente bater e a gente estiver carregando na nossa bagagem, carregando no nosso currículo, essas atitudes de tolerância para com os nossos entes queridos, de paciência com aquelas pessoas que nos causam irritação hoje, de fé na providência divina. São esses pequenos gestos, nós temos que começar com as pequenas coisas, para poder ir se fortalecendo, para poder se edificando. Isso não acontece da noite para o dia. E a gente não tem que se irritar com a sucessão de problemas e adversidades que a gente tem, como aquele amigo nosso, que foi reclamar que ele xingava muito, e estava recebendo mais situações para poder aplicar o ensinamento que ele estava recebendo, para poder aplicar aquilo que ele estava pedindo. Se eu não quero mais me irritar com o meu parente, com o meu colega de trabalho, eu tenho que mudar a minha maneira de enxergá-lo, porque ele não vai mudar dele. Ele vai continuar irritado, ele vai continuar chato, ele vai continuar inconsequente, ele vai continuar ríspido, mas você vai vê-lo não como um problema, e sim como uma oportunidade de você praticar o bem, como uma ferramenta que a divindade te envia para que você possa realmente dizer, eu hoje acertei. Uma vez. E a gente tem que ter aquela persistência que tem os nossos irmãos que vão no Alcoólicos Anônimos. Qual que é o lema deles? Um dia de cada vez. Você acha que eles não têm problemas? Você acha que eles não querem mudar também? Você acha que eles estão lá porque eles querem aquilo? Não. E o lema deles é um dia de cada vez. Hoje eu consegui não beber. Todos vocês devem conhecer pessoas alcoólatras e sabem o drama que é conviver com uma pessoa alcoólatra. Eu tenho um amigo, o nome dele é Jaime, e ele perdeu a primeira esposa e perdeu o trabalho por conta do alcoolismo. Ele me dizia que a refeição diária dele era cachaça. De manhã, no almoço e na janta. Ele não comia nada sólido. E, por conta desse problema, ele perdeu a esposa e perdeu o emprego. Encontrando com ele recentemente, ele estava bem, e hoje ele é protestante, ele é evangélico. E está com uma outra esposa, arrumou um emprego e está bem. E eu perguntei para ele da bebida, ele falou, nunca mais eu bebi. Outro dia me ofereceram para tomar um chopinho e eu não fui. A tentação apareceu. O convite chegou. Aquele lobo que eu citei, que você está na sua zona de conforto, você está dentro do seu pasto verdejante, mas a tentação chega. Muitas vezes, pessoas que às vezes sem querer nos fazem convites para que a gente se desvie do caminho. E você tem que falar simplesmente, não, eu não quero isso para mim. Eu quero outra coisa. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo que a minha consciência está pedindo. É essa busca desses valores morais, desses valores religiosos, que Jesus nos convida. E a nossa porta vai se abrir quando a gente estiver com o nosso currículo realmente cheio dessas boas atitudes. Jesus, ao falar essas 3 frases, ele não colocou nenhuma condicionante. Ele não disse, pedi, se vocês forem ao portal da luz, vocês vão receber. Não. Ele simplesmente disse, pedi e obtereis. Ele não disse que buscai, e se vocês forem pacientes com o seu vizinho, vocês vão achar.
Não. Ele simplesmente disse de uma forma imperativa, taxativa: buscai e achareis. Se vocês confiarem na providência divina, se vocês tiverem o coração aberto e desejarem o bem vai retornar para vocês. Não em forma de troca, mas porque é uma lei. O bem se sintoniza com o bem. Se eu quero receber uma coisa boa, como é que eu vou chegar lá com o meu coração atribulado, com o meu coração com ódio? Eu tenho que me sintonizar com o bem, tanto na hora de fazer o pedido, como na hora de receber. O bem se sintoniza com o bem. Há um pensador indiano, vocês devem ter ouvido falar, o sobrenome dele é Tagore. O primeiro nome é Rabindranath Tagore. Ele tem uma frase muito interessante, ele não é espírita, mas ele tem uma frase interessante que eu resolvi trazer para vocês. Ele fala assim: adormeci e sonhei que a vida era uma alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Então, servi. E descobri que o serviço é uma alegria. Lei do trabalho, uma das leis divinas, lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. O trabalho muitas vezes é entendido como um castigo. Desde Adão e Eva, quando eles saíram do paraíso, qual é a frase que segue a saída de Adão e Eva do paraíso? Eles tiveram que trabalhar e suar para conseguir o pão de cada dia. Então o trabalho é visto como um castigo, e não é. Trabalho é uma benção. Tagore, um pensador indiano, não espírita, diz que o serviço é uma alegria. E aquele nosso colega da historinha, ele recebeu um título maior, o título de servo. Aquele que presta um serviço, aquele que se propõe a executar uma tarefa do bem, não só para si, mas para os outros. Esse é o maior perante a divindade. Era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês consigam compreender o que vocês estão buscando e que vocês encontrem de uma forma alegre, de uma forma feliz, aquilo que vocês estão buscando. O Espiritismo sempre vai nos convidar para essa reflexão, para essa análise. Que vocês tenham um ótimo domingo, que vocês tenham uma ótima semana, e se vocês encontrarem hoje ou amanhã aquele colega, aquele parente difícil, pode se dar o luxo, vamos dizer assim, de dar um abraço nele. Mostrar para ele que você o enxerga de outra maneira, que você está vendo nele uma pessoa que está o ajudando a fazer você crescer. Um bom domingo para todos, pessoal. Obrigado pela atenção.